Qual é a indicação do Pendex, para que ele serve? Olha que coisa mais interessante essa imagem do Pendex aí. Que tem os braços, né, acoplados aos anéis ou às bandas, exatamente para distalizar os primeiros molares permanentes. E tem aí a parte acrílica com um torno expansor, para poder ajudar e a fazer ali o quê? A disjunção, tá? Qual é a indicação? Para que o Pendex ou o pêndulo de Hilgers serve? Ele é uma maravilha, tá? Como distalizador. Ele é especialmente indicado, gente, para recuperar. Quando fala recuperar, é porque se perdeu o quê? O perímetro do arco nos casos de erupção ectópica dos primeiros molares permanentes e para ganhar espaço no perímetro existente. Para quem não se recorda, perímetro do arco é o espaço, é uma linha imaginária que passa sobre o rebordo aonde os dentes estão implantados, da face mesial do primeiro molar permanente de um lado até a face mesial do primeiro molar permanente do outro. Então, aquele espaço em cima do rebordo alveolar da face mesial de um lado até a face mesial de outro é o perímetro do arco, aonde precisam caber 2 centrais, 2 laterais, 2 caninos, 2 primeiros prés, 2 segundos prés, correto? Algumas vezes, o que acontece nos superiores? Erupção ectópica. E hoje, cada vez a gente vê mais erupção ectópica. Pela questão da maxila e do pálato, né? Maxila é uma coisa, o pálato faz parte da maxila, estarem o quê? Atresiados, atrofiados, atróficos. Cada vez mais existem respiradores bucais, cada vez as crianças mastigam menos alimentos. Cada vez mais os pais facilitam mais, picam a maçã, cortam a carne, a criança corta o pãozinho para ir lá pegar pedacinho de pão, ao invés de morder, e cada vez mais a maxila, assim como os arcos dentais de uma forma geral, estão o quê? Cada vez se atrofiando mais. E quando acontece a erupção ectópica do primeiro molar permanente, pelo fato de falta de espaço, para ele não nascer lá no túber da maxila, o que ele faz? Ele mesializa e começa a reabsorver a raiz distal do segundo molar descido, superior. E em alguns casos, a raiz é completamente reabsorvida e ele literalmente, o primeiro molar, engancha, fica ali enganchado na coroa, né, por dentro da gengiva, na coroa do segundo molar descido. Se ele reabsorveu a raiz do segundo molar descido e ficou enganchado, significa o quê? Que ele invadiu o espaço do perímetro. Que ele já invadiu o primeiro molar, já invadiu quem? Já invadiu ali o leeway space. E aí, quando você faz análise da dentição mista, que eu sei que você faz análise da dentição mista para poder ver se vai ter espaço para todo mundo, você observa que não vai ter espaço no perímetro do arco. E que você, além de ganhar, né, recuperar este espaço do perímetro do arco, você precisa o quê? Desinclinar o primeiro molar permanente, que está o quê? Mesializado. Muito bem, quem respondeu mesializado? Exatamente. Então, essas duas alças que você vê aí na imagem, que são alças que você consegue distalizar, são elas que promovem o quê? A recuperação do espaço. E o Pendex, ele
ele tem tanto a distalização dos molares, ele faz a distalização dos molares, quanto ele também faz o quê? Pode se disjuntar. Porém, quando vai se fazer um pendex para poder primeiro disjuntar, fazer expansão rápida e depois distalizar, a gente precisa reforçar a estrutura dele. Aquele pendex que tem um botãozinho pequenininho aqui na frente com o torno expansor, o que acontece com ele? Ele não vai promover uma disjunção adequada. Então, se a gente quer primeiro disjuntar e depois distalizar, a gente precisa reforçar a estrutura, como por exemplo aqui. Depois, quando a gente vai distalizar, a gente corta o fio aí do lado esquerdo, como aí no 26, para poder conseguir esse dente chegar para trás, tá? Então, qual é a descrição do pendex? O pendex é uma variação do pêndulo de Hilgers. E ele conta basicamente com 3 seções. O corpo do acrílico com o torno expansor. Observa aí como esse acrílico ele é maior do que aquele pequenininho, que é o modelo ideal quando se quer fazer disjunção, para poder conseguir encostar melhor no palato. Os elementos de retenção, que podem ser variados. Esse exemplo aí, ó, colocou em cima dos pré-molares, mas quando é dentição mista, né? Deixa eu voltar aqui. Quando é dentição mista, olha lá. Não tem aqui o segundo pré. Eu estou colocando esse aparelho aí para exatamente para o 25 conseguir erupcionar, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai colocar a retenção de acordo com o que dá, com o que tem. Existem várias formas de você colocar isso, tá? Ó, o pendex é uma variação, portanto, do pêndulo de Hilgers, ó. O de cima é pêndulo de Hilgers, o sem torno. Quando coloca o torno, tem o quê? Aí vira pendex, tá? Ele possui, portanto, um torno ou um parafuso expansor para corrigir os problemas transversais, tá certo? Esse parafuso de expansão ele é utilizado para modificar a forma do arco dental ou para expandi-los, se necessário, e diminui também a necessidade do ajuste horizontal do loop lá do braço. Então, além do torno expansor poder promover a disjunção, quando a gente ativa o braço, que é o braço que vai literalmente distalizar os primeiros molares permanentes, quando a gente abre o parafuso, quando a gente abre o torno, ajuda-se o quê? A compensar, tá? Então, o pêndulo, o pendex que tem o torno expansor, ajuda o quê? O torno a compensar a inclinação. Vamos ver aí nessa imagem. Olha aí na letra A. Olha como estão os braços ativados do pêndulo, que é a mesma coisa que seria um pendex, tá? Porque essa imagem mostra um pêndulo de Hilgers. O pendex é basicamente a mesma coisa, portanto, com o torno expansor. A quantidade de ativação é exatamente essa aí, ó. A alça, a parte da alça onde vai entrar no tubo, ela deve ficar posterior à porção distal do tubo, para poder, na hora que a gente puxar com o alicate Weingart, conseguir colocar dentro do tubo e distalizar. Na letra B, a gente vê, ó, que já está no tubo. Na letra C, o que a gente consegue perceber? Que com o passar do tempo,
Olha a vista oclusal. Já o quê? Distalizou e criou um espaço aí. Criou um espaço ali, tá? Entre o segundo pré e o primeiro molar permanente. E quando a gente vê, né, no sentido sagital, olha a inclinação. O pendex promove, como efeito colateral, uma angulação do dente. A coroa vai para a distal, mas as raízes dos primeiros molares vão para mesial. E que isso pode ser compensado, e eu vou mostrar para vocês como vai ser compensado. E uma das formas de compensar é fazer uma pequena abertura também no torno expansor. Então, ó, aqui é a compensação, a ativação para corrigir a inclinação do molar para distal e a raiz para mesial. Você pega aí na letra A e você abre o ômega, olha a setinha mostrando. Na letra B, você vê que olha como está. Você pega, quando você abre o ômega, você vai criar uma divergência entre a ancoragem terminal e o tubo palatino. O tubo tá assim, né? E como é que vai estar o braço? Assim. Quando eu coloco, eu vou fazer isso com o dente. Então, vai promover, vai desinclinar. E na letra D, a gente vê que ao inclinar a raiz para a distal, será completado um movimento de distalização em paralelo. Não vai ter a inclinação da mesial. Então, para a gente poder compensar e para a gente poder não deixar inclinar a raiz para mesial, a gente abre o ômega.